Basicamente, a gente já passou pela primeira parte, mas atrair o público certo é só metade da batalha. Como você garante que esse público certo fique até o final, entenda o valor da tua solução, esteja disposto a ouvir teu pitch, comprar esse pitch, mesmo que você não faça algo extremamente agressivo. É aqui que entra a segunda fase, que é a doutrinação por diagnóstico. Essa fase de doutrinação por diagnóstico é como se você entregasse um conteúdo que qualifica e prepara a audiência para compra sem necessariamente precisar entregar o ouro. Olha que louco, é o que eu estou fazendo com vocês agora. É óbvio que eu estou entregando o ouro aqui, afinal, está na sala de pessoas que tende a ser mais qualificada, né? E o nosso ouro é muito maior do que esse, né? Nosso ouro, na realidade, não está nesses slides, ele está em personalizar isso para a tua empresa. Mas no final, é isso que você precisa fazer. Você precisa ter uma lógica de conteúdo que qualifique e prepara para compra entregando sim algum ouro, mas sem entregar todo o ouro e preparando aquele lead para um movimento de aquisição. A segunda grande mentira do mercado é que eles falam, entregue o seu melhor conteúdo de graça, dê uma aula completa, as pessoas vão querer comprar. Só que o resultado desses conselhos são webinários que viram aulas de faculdade chata. Você entrega um excesso de informação que ninguém consegue aplicar, a audiência fica com obesidade mental e pensa, já tenho tudo que preciso e não preciso comprar, e os conteúdos não conectam com a oferta no final. Ou seja, você educa os curiosos e espanta os compradores. É isso que acontece muitas vezes em funis de webinário no mercado. E o que que você precisa fazer sobre isso? De fato, ter um conteúdo que não é apenas um, enfim, um conteúdo. Ele é um processo previsível, estruturado, que eleva o nível de consciência da tua audiência, prepara eles para comprar, educa sobre a solução que ele precisa saber para comprar e que ele chegue na call de vendas com menos objeções e respeitando o especialista, tá? Terceiro segredo se trata do conteúdo não ser uma aula, e sim um diagnóstico. Pense como um especialista, tá? Um bom médico, ele não te ensina medicina na consulta. Ele faz perguntas, aponta os sintomas e explica as causas, né, a causa raiz do problema e te mostra o plano de tratamento. Ao final, você não sai um médico, mas você sai convencido de que aquele médico ele tem a cura. O seu conteúdo ele precisa fazer algo próximo a isso, em três coisas, né, três etapas, que é a arquitetura da doutrinação por diagnóstico. Primeira coisa, você provar que o seu método funciona. Isso através de uma vitória rápida. A segunda coisa, você destruir a crença limitante que impede eles de terem sucesso. E a terceira coisa é você mostrar o caminho para eles terem, de fato, a transformação, a promessa, o resultado desejado. Vamos aplicar esse diagnóstico agora e vou te mostrar esses três pilares ali do sistema de vendas em ciclo rápido, beleza? Primeiro pilar, então, o funil de 7 dias, né, onde você atrai compradores e não curiosos. Então, como a gente viu, o primeiro pilar é atrair o cara certo, o lead qualificado é a baleia, através da isca de baleia, usando o tema como filtro e aquele funil de captura em 7 dias. O segundo pilar é ter esse conteúdo que qualifica, né? Então, criar uma ponte de crenças em 45 minutos, levar o cara do ponto A, que é o ceticismo, para o ponto B, que é a convicção. Então, um erro fatal, inclusive, nesse processo é você começar com o quê. O certo é você começar pelo porquê, ou seja, basicamente, ao invés de falar já o que eles têm que fazer, eles têm que falar o porquê que eles estão falhando até agora, para que eles entendam o que que eles precisam fazer apenas depois, beleza? E a estrutura dessa batalha de crenças funciona como, primeiro, o inimigo em comum, segundo, a revelação e terceiro, a prova, certo? Então, dado que você tem essas duas fases até então, né? Que é funil de 7 dias, onde você capta esses leads e o conteúdo que qualifica. O conteúdo que qualifica, ele tem que ter, o teu conteúdo que qualifica, ele tem que ter esse roteiro. Um inimigo, que é um método antigo que todos usam, que não funciona mais. Por exemplo, depender apenas de funis perpétuos para high ticket, onde você é agitador. O segundo, a revelação, você apresenta uma grande ideia com uma nova oportunidade que invalida o método antigo. E terceiro, a prova, um mini estudo de caso ou um dado contra-intuitivo que prova que a sua nova ideia é superior. Entenda aqui um exemplo prático de como o nosso cliente aqui, Adrian Carvalho, aplicou isso, tá? Ele, por exemplo, só para voltar aqui, nosso cliente aqui, Adrian Carvalho, ele implementou isso basicamente tendo um modelo onde é, eu não estava nem preparado aqui para esse case, galera, confesso, desculpa, mas ele aplica isso aqui basicamente colocando o sistema financeiro como inimigo. Então, o Adrian ele é um mentorado nosso que ajuda pessoas de alta renda a fazerem alavancagem patrimonial. Então, ele tem um método de investimento que ajuda as pessoas a crescerem. E o inimigo comum dele é o mercado financeiro tradicional, ações, fundos imobiliários. E a grande revelação da ideia dele
é um novo método chamado Quarto Caminho, que é um método que ajuda esses caras a crescerem muito mais. E ele tem um estudo de caso, uma prova econômica, um fluxo projetado e matemática para provar para o cara que o método dele é melhor do que o método comum. E o Adrian é um cara que, através de funis de webinário e funis de desafio e funis ao vivo como esse, escalou a empresa dele do zero para mais 70 milhões de resultado anual recorrente usando a nossa metodologia, tá? Isso em apenas 3 anos. Primeiro ano, Mata via que a empresa dele faturou 30 mil reais, no segundo ano, 2 milhões e 700, no terceiro ano, 27 milhões, e no quarto ano, está indo agora com a gente para 70 milhões de faturamento são membros de categoria líderes. Então, é um exemplo de outro nicho, de um mentorado nosso de sucesso que entendeu isso, implementou isso, e o principal motor de crescimento da empresa dele é esse tipo de funil e usar conteúdos ao vivo e funis de qualificação para gerar demanda para o funil comercial dele e vender soluções financeiras lá da Quarta Via, tá? Então, voltando aqui, então a gente falou do primeiro pilar, né? Que seria funil de 7 dias de captação. Segundo, conteúdo que qualifica dentro do negócio lá. Eu te dei o exemplo do Adrian. E o terceiro seria, de fato, o pitch que filtra, né? Onde vender é o oposto de convencer. Então, o objetivo do teu pitch não é empurrar a oferta, tá? É qualificar a audiência para que só os certos que entenderam aquele conteúdo e têm interesse naquilo apliquem para um próximo passo. E você faz isso com três componentes, que é a oferta produtizada, a ancoragem de preço e o CTA qualificador. Beleza? A gente vai detalhar isso mais para frente. Então, resumindo essa fase de doutrinação, o objetivo não é dar uma aula, é provar que você tem o diagnóstico certo para a dor deles e o único plano de tratamento que funciona. É isso que o cara precisa entender na sua aula ao vivo. Você concorda comigo que se ele passar por esse processo na sua aula ao vivo, ele vai chegar com o seu vendedor muito mais comprado? Esse é o grande insight desse processo de funil de webinário, beleza? Agora que você já viu a estrutura, eu quero saber aqui o seguinte, tá? Quem aqui acredita que usar o webinário como um sistema é o caminho mais poderoso para escalar do que fazer aulas ou funis aleatórios? Se você teve um insight aqui, se está curtindo a aula até então, se você acredita nisso, queria que você digitasse aí sistema no chat para entender que alguma ficha caiu para você, que a aula tá legal até então. Cara, eu te dei o sistema exato de como que a gente faz tudo aqui no máximo detalhe, as fases macro e as fases dentro de cada fase. Queria entender se até então está fazendo sentido para você. A gente já vai seguir com o conteúdo, mas eu quero muito pegar esse feedback. Se você entendeu a lógica, a matemática, o sistema, você viu que é possível atrair o público certo, você viu como que entrega o conteúdo que prepara eles para a solução, você viu todas as etapas desse processo praticamente. A gente já começou a entrar na fase do pitch, né? Como é que você faz o pitch nesse processo? A essa altura você já tem duas opções, tá? Que é pegar tudo isso e tentar implementar sozinho pelo caminho de tentativa e erro, ou você pode contar com o caminho de ter o meu acompanhamento e o acompanhamento do meu time de especialistas, que inclusive implementaram tudo isso junto comigo, para instalar essa máquina de vendas e outras máquinas de vendas no teu negócio nos próximos meses, tá? A aula não acabou por aqui. A aula não acabou por aqui. A gente vai continuar a lógica do pitch, certo? Então veja, eu parei os slides bem na parte que eu estava falando do pitch, certo? Então a gente passou por todas as fases do webinar. A gente falou sobre a captação, a gente falou sobre a aula ao vivo e o roteiro, a gente falou sobre o pitch, mas eu precisava, antes de terminar, fazer o meu pitch para você ver como é. E aqui a gente termina como funciona o funil de webinar. Primeiro eu fiz um pitch aqui para você e agora eu fecho o raciocínio explicando como que se faz um pitch. O pitch de um high webinar é feito para levar para um processo comercial. Muitas vezes você faz um pitch muito exagerado no seu webinário. E o cliente que compra um produto caro não é aquele cara que gosta de ver todas as entregas lá e um monte de stack, um monte de empilhamento de bônus. E no final você tem ali de 10 milhões de reais por apenas 12 parcelas de 97. Cara, o cliente high ticket não gosta disso. Ele gosta de ser selecionado, ele não gosta de comprar, ele gosta de algo personalizado, entende? É isso que você precisa construir num processo de webinário. Então, para a gente fechar aqui essa aula de hoje, fazendo um grande recap, a gente passou por literalmente todas as fases, sobre a construção do tema, sobre a captação, sobre o conteúdo, sobre o pitch, com direito a fazer o pitch em público aqui na sua frente e te mostrar como isso funciona, beleza? Lembrando, o webinário, ele é apenas um funil de um pilar da nossa metodologia. A gente tem essa metodologia em 5 pilares, como eu expliquei. Um dos pilares é funil e um dos funis é webinário. Se você gostou disso aqui,
Cara, eu garanto, tem muito mais de onde veio e as nossas entregas são entregas completamente sob medida. A Highscale, que é a nossa empresa, que tem como prata da casa para empresas que faturam entre 30 e 200 mil por mês, o HTP, que é esse programa que eu apresentei, né? É uma empresa que tem soluções literalmente muito diferentes do mercado. Você vê no mercado em mentorias em grupo, aqueles encontros aleatórios, aulas aleatórias, não é o que a gente costuma praticar por aqui. A gente é uma empresa que mescla um blend de comunidade com consultoria, com mentoria, com tecnologia, com educação. E o único que tem de melhor nessas frentes, de forma extremamente personalizada para cada empresa. Parte muito relevante da nossa entrega nos programas é completamente individual. Eu tenho certeza que se você tem uma empresa, você quer crescer o seu negócio vendendo caro, você quer ter lucro, quer ter escala, previsibilidade, quer estar ao lado dos maiores players que estão escalando no Brasil, quer usar o mesmo método dos grandes. É isso que você precisa fazer. Fechou? As aulas de programação gravadas, temos uma das entregas dos que tem em todos os programas é a nossa plataforma, né? A plataforma ela tem tanto encontros ao vivo, quanto transmissões de eventos presenciais em tempo real, quanto gravações desse movimento, quanto trilhas de educação gravadas com método específico, começo, meio e fim. Então, tem uma camada muito grossa de educação. Uma das coisas é a plataforma gravada, tá? Que é uma das coisas do que a gente entrega. Sensacional, ouro, metralhando informação, bom demais, sem enrolação, sempre, né, bicho? Não tem jeito, né? Cara, aqui é modo eficiência pura, arrasou, top, direto, muito bom. Show. Qual a diferença entre webinar e sessão estratégica? Natália, seguinte, sessão estratégica é um funil que leva o lead direto para uma reunião de vendas. O webinar ele é um funil que leva o lead primeiro para uma aula ao vivo e da aula ao vivo para uma reunião de vendas. Então, imagina que o que você está passando aqui agora comigo é um funil de webinário. Você assistiu minha aula e ao final eu levei você para um formulário onde você preenche o formulário e tem uma reunião com o meu time, tá? Gosto de webinar que entrega valor direto ao ponto, muito bom. Valeu, Raíssa. Aqui só tem disso e tem muito mais de onde ver. Todo mês a gente faz webinars, tá? Já fizemos dezenas de temas esse ano e sempre tem coisa boa. Recomendo o webinar gravado no Perpétuo Webinar Jam? Sim, funciona muito. A gente implementa isso para vários clientes na High Webinar, que é uma das nossas soluções aqui de webinar, beleza? O valor que eu falo para lead, só depois da reunião, eu coloco o formulário já. Então, veja, existem dois funis, tá, Nath? A gente tem um funil de sessão estratégica e a gente tem o funil de aplicação. O funil de sessão estratégica, ele é um funil que não fala o preço e leva o lead para um diagnóstico consultivo, que é o que eu apresentei agora. E o funil de aplicação, ele é um funil que tende a falar o preço e o cara vai sabendo que é um produto e uma reunião de fechamento. Tem dessas duas opções, tudo depende do quanto você quer gerar de demanda. O funil de webinário, ele é um funil que ele é plugado em outro funil comercial. Então, você pode fazer um webinário mais aplicação ou um webinário mais sessão estratégica. Você escolhe a lógica dependendo do quanto de demanda você quer gerar. Se você leva as pessoas para um diagnóstico gratuito, você tem uma barreira menor, você tem mais pessoas. Se você leva as pessoas para uma call para comprar, obviamente a barreira maior vai menos gente, tá? Adriana, Henrique, para o high ticket é importante ser objetivo como você foi? Adriana, veja, isso é uma questão que não tem nada a ver com ser high ticket ou ser low ticket, tem a ver com o seu perfil. A gente está num negócio que a marca pessoal do fundador, né? E o próprio fundador, ele é muito presente na entrega, na venda, no marketing. E, cara, o fundador, ele tem o seu jeito, né? Esse é meu jeito. Então, é assim que eu dou aula, geralmente, tá? Sou professor aí, por mais que é muito novo, professor há muito tempo, eu sempre dei aula assim, beleza? Tenho bastante hora dando aula aí nas costas, eu sempre dei aula assim, Adriana. Então, obviamente, vendo muito high ticket, mas eu não acho que é por causa disso, tá? Acho que é porque é meu jeitão mesmo. Acho que se eu fosse menos objetivo e mais enrolado, talvez eu vendesse igual. Acho que não faz tanta diferença não, tá bom? Então, seja você mesmo. O segredo é esse, tá bom? Quantos investir para validar um webinário? Bela pergunta, Danilo. Cara, eu gosto de validar o webinário com pelo menos umas 50 pessoas ao vivo, Danilo, porque pensa comigo, 50 pessoas ao vivo, você consegue, via de regra, gerar umas 10 aplicações, que é 20% ali, e você consegue fazer umas 5 reuniões e pelo menos uma ou duas vendas, entendeu? Você tem menos de 50 pessoas ao vivo, tem chance de você não ter reunião suficiente
para conseguir validar alguma venda, tá bom? E aí, consequentemente, validar o webinário. Porque validar o webinário é conseguir validar não só lead qualificado e lead ao vivo. É lead qualificado, lead ao vivo, aplicações, agendamentos, calls e vendas. Ou seja, você tem que fazer com que um lead percorra o funil inteiro até comprar. Então, você precisa de uma certa massa crítica lá no topo, e aí você tem que fazer uma conta de quanto custa seu lead e fazer a conta reversa, tá? Webinário gratuito ou pago? Bela pergunta, Juan. Cara, o webinário gratuito, ele é um funil que funciona muito, tá? Para você constantemente crescer a audiência enquanto vende e bate as suas metas do dia a dia. O webinário pago, ele é um funil que já é um pouco mais difícil você conseguir vender ingressos e captar leads no volume ali que você precisa, sempre com leads frios, certo? Então, ele é um funil que ele consome da tua audiência. Então, imagina que de um lado tu tem o webinário gratuito crescendo a audiência, porque a barreira é baixa, ou seja, é gratuito, o cara se inscreve lá e participa. Ou seja, você pega um lead frio, faz ele participar de um webinário. E do outro lado, você tem um webinário pago que ele, via de regra, né? Se você não acerta a mão para captar leads frios, ele é um webinário que ele captura da audiência que já te conhece, né? Então imagina que um cresce e o outro consome, né? Você tem que ter um mix dos dois. O webinário para a saúde dá certo? Sem dúvidas. Pegar a base de clientes antigos com novos protocolos? Sem dúvidas também. Ô, Anderson, esse aí eu já chamo de saque de dinheiro. Ele é igual esse aqui que eu te apresentei, com leves ajustes, que ele é um webinário para clientes, né? Ô, Anderson, pode preencher o formulário, cara, para aplicar e a gente personaliza isso para você, Anderson. A gente explica como que a gente já fez isso na área da saúde, em outros casos, entende um pouco mais do teu momento e te ajuda, tá bom? Turma, vou encerrar por agora, então. Obrigado pelo tempo. Hernandes Gravatos tem o mesmo impacto? Mendes tem, funciona. Um outro momento a gente pode falar sobre isso, mas funciona muito. Show? Turma, obrigado. Tamo junto. Grande abraço e a gente se vê nas nossas próximas aulas ao vivo. Não perca a nossa próxima aula ao vivo.